Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos uma atividade de matemática no EMAI, na página 38, e depois uma atividade de língua portuguesa no Guia de Orientações na página 3. A atividade de língua portuguesa, pessoal, nós também teremos uma atividade de ciências, pois nós treinaremos a leitura e também nós teremos uma atividade sobre o clima. Então, pessoal, vamos para a página 38 do EMAI. 5. Um supermercado tinha em seu estoque 285 pacotes de macarrão. Comprou outros 176 pacotes do mesmo macarrão e vendeu 85 deles. Quantos pacotes restaram no estoque do supermercado? Então aqui, pessoal, nós vamos fazer duas contas. Primeiro, a gente vai juntar os pacotes de macarrão que foram comprados, 285 mais 876. Então, primeiro nós faremos essa conta para descobrir quantos pacotes de macarrão ficou no começo. Aí depois, pessoal, aqui está falando que venderam 85 deles. Então, o que a gente vai fazer? O resultado dessa conta, a gente vai tirar 85. Então, aqui a gente vai fazer duas contas para descobrir o resultado. Primeiro, a gente vai juntar 285 mais 176, e aí vai dar um resultado. Não é esse resultado que é a resposta certa, porque a gente tem outra conta. Vocês vão fazer essa, pegar o resultado, e esse resultado aqui, vocês vão tirar 85. Aí vocês vão descobrir quantos pacotes restaram no supermercado. 6. O terceiro trimestre do ano é formado pelos meses. Então aqui, pessoal, vamos lembrar o que a gente viu lá na atividade de semana passada. O primeiro trimestre, os primeiros 3 meses do ano, são janeiro, fevereiro e março. Aqui nós temos um trimestre, 3 meses. Vamos para o próximo trimestre, que é abril, maio e junho. E esse é o segundo trimestre. E o terceiro trimestre? Quais meses que vão ser? São os 3 meses depois do mês de junho. Quais são? Vocês vão pensar e encontrar aqui na resposta. Tá bom? Aí depois, na 7, quantos dias há no terceiro trimestre do ano? Então, para a gente fazer essa conta, o que a gente vai pensar? Nós vamos olhar quantos dias tem o primeiro mês, desse que a gente descobriu, o segundo e o terceiro. Aí a gente vai juntar essa quantidade de dias. Então, descobrir quais são os meses aqui na 6. Vou observar quantos dias tem cada um e vou juntar para responder a 7. Nós vamos ver um texto sobre o clima. O clima. O clima de uma região depende da temperatura e da umidade do ar. A umidade do ar se refere à presença de vapor d'água nele. A variação do tempo ao longo do ano determina o clima de uma região. Tempo é o nome que damos às condições climáticas que variam em um curto período de tempo, podendo mudar até mesmo no dia. Então aqui, pessoal, o que acontece? O clima de uma região tem a ver muito com a temperatura e umidade do ar, igual aqui em Rio Preto. Quando a gente está no inverno, fica um clima seco. Por quê? A temperatura é muito alta e a umidade do ar é baixa, tem pouco vapor de água no ar. Aí tem os climas de vários tipos. Tem às vezes climas que são mais frios, climas que às vezes são úmidos. Então, tudo isso vai ser clima. Clima que demora um pouquinho mais para sumir. Agora o tempo é diferente. Tempo é aquele tempo chuvoso, ensolarado, parcialmente nublado, quando a gente está com nuvens no céu, tempo nublado. O tempo, ele representa as condições climáticas.
Ou seja, é aquele tempo que a gente não tem no dia a dia, que a gente tem no dia a dia. Se começa a chover, se do nada começa a ficar nublado, se começa a ficar sol. Então tudo isso é o tempo. O clima é o conjunto dessas variações de tempo ao longo de um período maior, que definem a característica geral de uma região. Na região em que chove muito, o clima é úmido. O clima seco acontece nas regiões nas quais não chove muito ou chove apenas em alguns poucos dias do ano. Em uma região de clima frio, podem ocorrer dias quentes de altas temperaturas durante o verão, mas na maior parte do ano os dias são frios. Veja algumas características do tempo. Ele pode ser chuvoso, seco, com vento intenso, quente ou frio. Então, a gente viu um textinho que conta um pouquinho mais sobre o clima, sobre o tempo. Aí depois nós temos um pesquisando. Qual é a atual estação do ano? Em qual estação a gente está? A gente está no outono, inverno, primavera ou verão? Se vocês estiverem em dúvida, é só pesquisar em qual período, qual estação que está o mês de agosto. B. Na região em que você mora, percebe-se mudanças no tempo de uma estação para outra? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Agora, nessa época de julho, agosto, setembro e até outubro, nossa cidade, o que acontece? Por exemplo, às vezes a gente tem racionamento de água. Por que isso acontece? Acertou se você pensou na seca. Nossa região é muito seca nesse período de inverno. Porque o que acontece? Aqui acaba fazendo como se fosse um clima de deserto. Às vezes faz muito frio à noite, só que de dia fica muito seco.